Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação, do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 35. Bons estudos! Uma das operações mais comuns em qualquer processo de fabricação é a furação. Numa oficina de marcenaria, por exemplo, a furação é essencial na fabricação de móveis. Olha só, esse equipamento que o Rodrigo está usando aí é o mais comum na hora de fazer furos. Não apenas na marcenaria, mas também na indústria, a furadeira é a máquina preferida na hora de furar qualquer material, principalmente quando este material está em forma de peças planas. Mas como é que a gente faz se a peça que precisa ser furada não é plana, é cilíndrica? Bom, aí a gente usa o torno. É isso mesmo, o torno. Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais essa aplicação do torno. Vai ver que dependendo do formato da peça, é mais fácil fazer a furação com o torno do que com a furadeira. E é claro, você vai acompanhar algumas operações em que o torno é usado para furar peças. É isso aí, prepare-se, porque a nossa teleaula está começando e a gente vai aprender mais alguns detalhes da operação do torno. Na teleaula passada você viu o que é o torno e aprendeu o que é o torneamento. Hoje nós vamos conhecer uma outra aplicação do torno. Vamos ver o torno em ação furando peças. Vamos ver que ele pode ser usado para fazer furos de centro, furos cilíndricos e também para fazer uma operação conhecida como broqueamento. Jair, o profissional que você consultou estava certo. Se você precisa fazer furos em peças com esse formato, a melhor solução é usar o torno mesmo. Pois você sabe que eu pensei que era só usar a furadeira. Mas nem sempre é assim. O Jair estava precisando fazer furos em peças cilíndricas como essa aqui. Só que ele mandou as peças para uma oficina que não trabalha com torno. Aí, o profissional de lá falou para ele que usar a furadeira, nesses casos, não era o melhor. E aí, vamos fazer o serviço? Bom, se você me garante que a melhor saída é usar o torno, não é? Com certeza. Nesse caso é sim. Dá só uma olhada. Em vez da gente usar uma ferramenta de corte do torno que você já conhece, para furar a gente fixa a broca aqui, no cabeçote móvel, lembra? O cabeçote móvel é a parte do torno que corre sobre o barramento. O cabeçote é formado por uma base que se apoia no barramento e que apoia o corpo do cabeçote. O corpo, propriamente dito, é onde ficam os mecanismos do cabeçote. O mangote é onde se encaixa o mandril e as ferramentas usadas para furar, por exemplo. Finalmente, nós temos os parafusos de fixação do cabeçote móvel. Olha só, o corpo do cabeçote, ele pode ser deslocado lateralmente. Isso a gente chama de alinhamento ou desalinhamento da contraponta. E para que se usa isso? Bom, calma aí, Jair. Assim você já está querendo saber quais são as funções do cabeçote móvel. E quais são essas funções, Silva? As funções do cabeçote móvel? Peraí, Caio. Uma das funções já está bem clara, né? Ele serve para dar suporte à contraponta. E a contraponta é o que apoia um dos lados da peça que vai ser torneada. Muito bem, Tito. É isso mesmo. Essa é uma das funções do cabeçote móvel. Além dessas, ele tem outras. Ele serve também para fixar o mandril que vai dar suporte às ferramentas de furação, como a broca. Além disso, o cabeçote móvel pode ser usado diretamente com ferramentas de corte de haste cônica, como ferramentas usadas no alargamento de peças. E a gente pode usar o cabeçote móvel com a contraponta desalinhada. Essa operação é necessária quando temos de tornear peças longas que têm uma pequena conicidade, como essa que você está vendo aí. Bom, até agora você já ficou sabendo que o torno pode ser muito útil também para fazer furos em determinadas peças. Você ficou conhecendo a importância do cabeçote móvel e as suas principais funções. Mas você pode estar se perguntando, olha, para que tanto furo? A resposta está aqui. Peças como essas, engrenagens, buchas,
polias, recebem furação feita em tornos. E essas peças são essenciais para uma infinidade de dispositivos mecânicos. Agora que você já sacou a importância do trabalho de furação do torno, falta é saber que tipos de furos o torno faz. O torno pode fazer um furo simples como esse. E para que fazer um furo assim numa peça? Olha, esse furo é o chamado furo de centro. Ele é usado para trabalhar com peças que precisam ser presas entre duas pontas ou entre placa e ponta. Ele também é um tipo de preparação para a gente fazer outro furo usando broca comum. Um outro tipo de furo que pode ser feito usando o torno é o furo cilíndrico. Esse é um furo que a gente faz com uma broca que vai estar montada no cabeçote móvel. Agora repare aí. Se eu trocar a ferramenta e movimentá-la paralelamente ao eixo da máquina, o resultado é um broqueamento. Com essa operação, são feitos furos cilíndricos em buchas e engrenagens. Ô Silva, tá legal. Tô achando super interessante essa história toda do torno ser usado para furar peças. Sim, Mas eu queria ver a operação completa, de cabo a rabo. Olha, eu já estudei o cabeçote móvel e os vários tipos de furo. Mas não tá muito claro ainda. Como é que eu junto tudo isso na hora de trabalhar para valer? Você tem toda a razão, Caio. Quando a gente vê as coisas acontecendo na prática, é mais fácil de relacioná-las com o que a gente aprendeu na teoria. Exatamente. Muito bem. Olha lá. Nós vamos ver o trabalho do Polarini. Se não me engano, ele está preparando uma peça para broqueamento. Vamos até lá. Vamos lá. Vocês estão vendo? O Polarini está preparando uma peça para fazer broqueamento. Então nós vamos aproveitar para acompanhar, tá? Ok. Bom, essa peça já foi faceada, mas antes de fazer o broqueamento propriamente dito, ele precisa fazer um furo de centro. A primeira coisa a fazer é fixar a broca de centro no mandril. Depois ele aproxima a broca da peça. Aí já dá para fixar o cabeçote na posição correta. Olha aí. Isso é fundamental. Ajustar a velocidade de rotação do torno antes de começar a trabalhar. E agora, finalmente, ele vai fazer o furo de centro. Reparem que ele aciona o volante do cabeçote bem suave e uniformemente, para fazer a broca penetrar no material da peça. E durante toda a operação, não dá para ficar sem o fluido de corte, né, Silva? É isso aí, Caio. O fluido de corte é fundamental para evitar o atrito excessivo entre a peça e a ferramenta, o que poderia comprometer o trabalho. Acabou, Silva? Só isso? Bom, se a intenção era somente fazer um furo de centro, sim. Mas como não é esse o caso, ele vai continuar preparando a peça para fazer o broqueamento. Agora ele vai trocar a broca. Aquela era específica para fazer o furo de centro. Agora ele precisa de uma broca comum para executar o furo com o diâmetro necessário para a entrada da ferramenta de broquear. Para saber o diâmetro certo, ele mede a broca com o paquímetro. Bom, aí vem a fixação da broca no mandril. Depois, então, ele escolhe a rotação da máquina, que deve ser adequada ao tipo de material e à medida da broca que está sendo usada. Ele aproxima o cabeçote e, em seguida, faz a fixação. Liga o torno e faz o furo. Sempre com a presença do fluido de corte. Por que ele está afastando a broca agora, Silva? É para facilitar a saída dos cavacos, Tito. Tá pronto agora, Silva? A gente já tem uma peça broqueada? Calma, Tito, calma. O trabalho em oficina exige paciência. São sempre várias etapas. Por enquanto, ele faceou a peça, fez um furo de centro e agora ele aumentou esse furo para a medida que ele precisava. Ele ainda não fez o broqueamento. Antes disso, ele precisa fazer o controle de profundidade do furo. O controle de profundidade de furo é a medição do furo que foi feito para ter certeza de que ele está atendendo às medidas pedidas no projeto da peça. Essa medição pode ser feita com um paquímetro ou através do anel graduado do cabeçote móvel. Nesse corte, dá para ter uma noção da profundidade desse furo. Repare aí que a parte cônica, que corresponde à ponta da broca, não entra na medição. Ananias, agora o que é que falta para fazer o tal do broqueamento da peça? Antes, só para lembrar, a peça já foi faceada. Já foi feito um furo de centro
que teve o seu diâmetro alargado para a ferramenta que vai fazer o broqueamento poder entrar. Bom, então agora vamos finalmente ao broqueamento. É isso aí. E é bom você lembrar que todas as etapas que nós vimos até aqui são indispensáveis para fazer uma operação de broqueamento. Bom, a primeira coisa a fazer é montar a ferramenta. É importante deixar um comprimento de ferramenta suficiente para evitar que o porta-ferramentas se choque com a peça. A ferramenta em si deve estar paralela ao eixo do torno e na altura do centro. Bem, acertadas essas coisas, podemos fixar a ferramenta. Escolhemos a rotação do torno e pronto. Começamos a tornear, fazendo um rebaixo na boca do furo. Aí, a gente para o torneamento, afasta a ferramenta e mede o diâmetro interno do furo com o paquímetro. E depois de medir, Silva, se o diâmetro da peça estiver correto, a gente pode continuar o torneamento? É isso aí, Tito. São feitos tantos passes quantos forem necessários. O importante é deixar o furo de no mínimo 0,2 de milímetro menor do que a medida final. Isso porque é preciso deixar um sobremetal que vai ser retirado no acabamento da peça. Como agora a gente vai precisar dar acabamento, a ferramenta pode ser trocada ou afiada se necessário. Bom, aí está o torneamento final. Reparem que o avanço deve ser compatível com o grau de acabamento, ou seja, um pouco menor que antes. E agora ele verifica as medidas com o paquímetro. É isso aí. Dependendo, Caio, da exatidão exigida para a peça, nós podemos usar esse medidor aqui. Um micrômetro interno, que é um instrumento de grande exatidão, maior do que o paquímetro. E nós podemos ainda testar as medidas da peça que vai ser encaixada no furo, vendo se ela realmente encaixa. Bom, e agora vamos para uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo mais uma aplicação para os tornos, a furação. Você viu que dependendo do formato da peça, o uso do torno é mais eficiente que o da furadeira convencional. Você conheceu os itens do torno que são usados para fazer furos e aprendeu que tipos de furos podem ser feitos no torno. Finalmente, você acompanhou a execução de algumas operações usando o torno para furar. Você viu como é feito o furo de centro, como é feito o furo com broca comum e como é feito o broqueamento. Na próxima teleaula tem mais torneamento para você. Olha, não se esqueça de aprofundar os seus conhecimentos no livro. Muitas das informações que foram apresentadas aqui na teleaula têm detalhes importantes que estão esperando por você no seu livro. Não perca! Bons estudos e até mais! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.